Amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos deixar a palavra de Deus para você. Já logo de cara eu já quero pedir para você, deixar o teu joinha, tá? Se você já é inscrito, se você ainda não é, peço para você se inscrever, deixar o seu joinha também. E tanto um quanto o outro, peço o compartilhamento, tá bom? O objetivo desse canal, eu sempre tenho dito, é para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas, e essa tem sido a minha oração, tá? E a nossa mensagem de hoje é os dois lados do Evangelho, né? Algo que Deus ele me deu, e talvez você que me assiste, você deve estar perguntando, mas como assim os dois lados do Evangelho? O Evangelho tem dois lados, existe o lado bom, existe o lado ruim? Não. O Evangelho nunca é ruim. Servir a Deus nunca vai ser ruim, né? Aí você mais uma vez pergunta, mas então por que existe dois lados? Nós vamos entender pelo Espírito Santo através dessa mensagem. Bom, o Evangelho tem dois lados, os dois lados do Evangelho. Não é que o Evangelho tem dois lados, né? É o título da nossa mensagem, os dois lados do Evangelho. Por quê? Porque existe os momentos difíceis, né? E existe os momentos bons da nossa vida. E o Evangelho, ele nos prepara tanto para um quanto para o outro. Sabe, meu amigo e minha amiga, às vezes muitas pessoas elas querem ficar só com a parte do Evangelho a qual ela vai ter bênção, ela vai ter vitória, ela vai ter milagres, né? E às vezes tem pregadores que até pregam só isso, né? Que a pessoa vai ser bênção, que tudo que a pessoa fizer ela vai ser bem sucedida. O Evangelho fala isso, claro. Se você for ler o livro de Josué, claro que Josué não é Evangelho, mas faz parte da Bíblia, da palavra de Deus, né? Mas se você for olhar para o livro de Josué, você vai ver Deus falando para Josué que ele seria bem sucedido, né? Mas eu vejo o mesmo Deus falando com Josué que ele deveria atravessar o Jordão, né? Que eles deveriam rodear as muralhas de Jericó. Eu vejo o mesmo Deus falando para Josué: seja forte e corajoso, né? A gente só fala para a pessoa essas palavras, para a pessoa ser forte, por quê? Significa que o negócio não vai ser fácil. É ou não é? Quando o médico ele vai dar a notícia de alguém que faleceu, eu acredito que tenha médico que fala: ó, a senhora precisa ser forte. Você precisa ser forte. Quando o médico fala isso, pode ter certeza que alguma coisa ruim aconteceu. Não só o médico, mas quando a gente vai dar uma notícia triste para alguém, né? A gente fala assim: fulano, seja forte. Muitas pessoas falam isso, né? Seja forte. Ou seja, significa que o negócio não vai ser fácil. Então, meu amigo e minha amiga, o mesmo Deus que eu vejo falando para Josué: você vai prosperar, você vai ser
seja forte, né? E trazendo para o Novo Testamento não é diferente. Às vezes tem pessoas que só ficam com o lado da bênção, o lado da vitória, que também está na palavra, que também está no Novo Testamento, é óbvio, né? E se esquece que a gente também enfrenta momentos difíceis. Por outro lado, às vezes tem pessoas também que só vê o lado negativo. Às vezes tem pessoas que só enxerga, só consegue enxergar os problemas, só fica olhando para as lutas, só sabe falar das dificuldades, né? E às vezes tem pregadores que ele só sabe pregar luta, só sabe pregar provação, só sabe pregar que a pessoa vai ser provada, que a pessoa vai isso e aquilo, ela está na prova. Ou seja, existem pessoas que ela só vê esse lado do Evangelho, o lado das lutas, o lado das provas, o lado, quando eu falei no começo, o lado negativo, não é que o Evangelho tem coisa negativa, não. Mas é que às vezes, né, corrigindo as palavras, às vezes a pessoa ela só enxerga o lado das lutas, né? E tem pregador que só prega o lado das lutas, só sabe pregar sofrimento, só sabe pregar que a pessoa vai ser provada, que a pessoa vai ser isso, vai ser aquilo, né? E por outro lado, às vezes tem pregador que só sabe pregar só as bênçãos, que é o famoso pregador de rosas, né? Tem até uma canção que fala isso. Tem até o pregador que só sabe pregar o lado da bênção, que a pessoa vai prosperar, que a pessoa vai ser bem-sucedida. E acaba que quando vem o dia mau, a pessoa ela não consegue permanecer firme, porque ela não foi preparada para aquilo. Então, por isso que o título dessa mensagem é esse, os dois lados do Evangelho, porque o Evangelho tem os dois lados. Tem o lado da bênção e o lado das dificuldades. E Jesus ele falou dos dois lados, né? E infelizmente, meu querido amigo, minha querida amiga, os discípulos só entenderam o lado das lutas, né? O lado do sofrimento, o lado da tristeza, né? Porque Jesus por diversas vezes falou para os discípulos: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E infelizmente os discípulos só entendiam que Jesus ia morrer. Tanto que quando Jesus ressuscitou, eles custaram acreditar que Jesus havia ressuscitado, né? 2 discípulos mudaram de caminho, foi para o caminho de Emaús, demoraram para reconhecer Cristo. Pedro voltou para a pescaria, né? A Maria Madalena foi lá, mas a outra Maria foi lá no túmulo para passar perfume no corpo de Cristo. E viram que o túmulo estava aberto, viraram para aqueles homens e falaram: se foi vocês que levaram o corpo, por favor, nos fala. Isso é porque Jesus havia falado de sua ressurreição. Então tem pessoas que só entendem um lado, né? Pessoas elas só sabem entender o lado do sofrimento. Por outro lado, a pessoa só sabe entender o lado da bênção. Às vezes, é o que eu falei agora, tem pregador assim, que só sabe pregar o lado do sofrimento. Tem pregador que a mensagem dele é só sofrimento. Porque você vai sofrer, porque fulano de tal sofreu, você vai passar por muita luta, né? Por outro lado, tem pregador que só prega o lado da bênção, que deixa a pessoa confortável, não prepara ela para os momentos difíceis. Não, meu amigo e minha amiga, o Evangelho é completo.
O Evangelho tem o lado do sofrimento, que é as lutas, dificuldades que a gente passa, mas também tem o lado da bênção, né? Jesus disse isso, João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Mas ele veio para quê? Para dar vida. Ou seja, Jesus, a gente tem dificuldade, tem momentos difíceis? Temos. Só que também nós temos bênção, somos vitoriosos. Jesus veio para nos trazer uma vida abençoada, tanto nessa vida quanto a vida eterna. Por outro lado também, eu vejo o mesmo Jesus falando para os discípulos, né? Em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o Evangelho existe dois lados. Eu vejo Jesus falando em João 14 também, né? E Jesus falou em João 14, você pode ver que Jesus falou em João 14 dos dois lados. Os discípulos estavam brabo não, né? Estava triste, estava chateado, porque Jesus iria morrer. E em João 14, Jesus fala para eles, vocês estão tristes? Não fica triste. Na linguagem antiga está, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fica triste. Porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar o lugar. Ou seja, João 14, 1 em diante, Jesus falou dos dois lados do Evangelho. Jesus falou de sua morte e Jesus falou de sua ressurreição. Mas os discípulos eles só entenderam a morte e descartaram, fecharam o ouvido espiritualmente para a ressurreição. E tem muita gente assim, que acha que o Evangelho é só sofrimento, só dor. Não. Por outro lado, tem pessoas que acham que o Evangelho é só vitória. Também não é. Vivemos de lutas e vivemos também de vitórias, meu amigo, minha amiga. Saiba entender os dois lados do Evangelho. Esteja preparado para os dois lados, para os dois momentos. Como o apóstolo Paulo, ele falava isso. Eu sei estar no sofrimento e sei também estar na abundância. Ou seja, eu sei passar pelos dois lados, né? E o mesmo Paulo falou, todas as coisas cooperam para o bem. Isso ele está querendo dizer o quê? Tanto as coisas boas e as coisas difíceis. Ou seja, ele mostrou os dois lados do Evangelho, tá? E para a gente encerrar aqui, ó, Romanos capítulo 8, verso 17, ele diz que nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos. E se nós somos filhos, somos herdeiros, né? Versículo 17 de Romanos 8, tá? Ele fala que nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Ó, que maravilha, né? Aí ele continua dizendo que nós somos co-herdeiro de Cristo. O que é co-herdeiro? Juntos, né? Só que aí ele termina dizendo, no versículo 17 de Romanos 8, mas se temos parte no seu sofrimento, também teremos parte na sua glória. Já pensou? Então o apóstolo Paulo ele fala que mais uma vez também dos dois lados do Evangelho, das duas partes. Ele diz que nós somos herdeiros de Cristo. Aliás, nós somos herdeiros de Deus, melhor dizendo, e com-herdeiro de Cristo, ou seja, junto com Cristo. Mas ele finaliza dizendo, se sofremos com Ele, também com Ele somos glorificados. Ou seja, ele mostrou aqui, meu amigo e minha amiga, bem claro, nítido, os dois lados. Então que a gente esteja firme, não importa o momento, se está bom, se está difícil. Importa que o nosso Deus ele vai estar do nosso lado a todo momento. O Salmo 23 fala isso, que
mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Jesus, ele disse para os discípulos, né, que Ele estaria com eles até a consumação do século. Isso serve para nós. E voltando a dizer o que Jesus falou, que no mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Tá bom? Então que você possa estar firme em todos os momentos da sua vida e fique firme em tudo no Evangelho. Aprenda a aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, seja um momento de luta ou momento de vitória. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso querido Deus nos permitir.